de virose e síndromes respiratórias chegam antes do inverno este ano. As crianças estão sendo mais afetadas. Ao vivo, Sabrina Barbosa, ela conta mais detalhes sobre esse assunto. Sabrina, o que é que deve ser feito para evitar a doença, minha filha? Tribuna Livre. Oi, Bruno, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação, justamente uma coisa que vem sendo comentado muito nas páginas de saúde é a respeito do que fazer quando as crianças são acometidas com essas síndromes gripais, com qualquer tipo de situação voltada a essa questão aí respiratória. Há uma preocupação muito grande e a ala pediátrica tem tido uma orientação a respeito disso. Por isso eu vou começar a conversar agora com o Dr. Constantino Cartacho, que é médico especialista na área pediátrica, para explicar, chega essa época de tantas viroses, síndromes gripais, e há uma preocupação com relação ao tratamento para crianças. Como é que a gente deve proceder, doutor? Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. As síndromes virais, por serem doenças virais, não tem tratamento específico para a doença. É diferente quando você tem um processo bacteriano, que você pode usar antibiótico e tudo. Então o tratamento é o que a gente chama de sintomático, ou seja, tratar aqueles sintomas à medida que eles vão ocorrendo. É importante que a criança seja bem hidratada, que a criança mantenha seu padrão alimentar, embora que ela vai comer pouco, e deve-se respeitar essa redução de apetite que é fisiológico, passada a doença volta a se alimentar, e controlar os sintomas de febre, dor e, eventualmente, se tiver sibilância, chiado no peito, tratar esse processo de sibilância. Doutor Constantino, como é que a gente pode identificar que está tendo o agravamento da doença? Quando é que ela passa de um grau leve para um grau mais grave? É interessante a gente perceber que a criança, durante o processo febril, ela vai estar mole, ela vai estar com o coração acelerado, a respiração ruim, muitas vezes ela está gemente. Passado a febre, a criança volta a ter a sua atividade normal ou praticamente normal. Aquela criança que persiste molinha depois da febre, gemente, sonolenta excessivamente, crianças que apresentem diarreia intensa, principalmente com sangue nas fezes, não é só o processo diarreico, né? Com sangue nas fezes, que não estejam ingerindo líquido ou vomitando, são crianças que devem buscar orientação em serviço especializado. Só para a gente finalizar, houveram nessas últimas síndromes gripais muitos pais acompanhando as crianças e adolescentes com relação a uma intensidade de tosse. E essa tosse volta, para e volta novamente, e alguns confundiram a respeito disso o tipo de tratamento adequado para realmente cessar essa tosse. A gente nunca fala nesse termo cessar a tosse, porque a tosse é uma defesa. A tosse ela só existe para expulsar do trato respiratório ou algum agente infeccioso, ou aquele muco, aquele catarro que foi produzido como uma barreira física. É importante que a criança tussa, é importante que a criança expectore ou vomite esse catarro, essa secreção, que é uma outra preocupação que os pais têm. Fala assim, meu filho tossiu e vomitou. O adulto tosse e escarra, a criança tosse e vomita. Então, a tosse é um mecanismo importante de defesa. Se a criança estiver bem hidratada, com a secreção fluidificada, essa tosse normalmente vai diminuir à medida que a doença também vai diminuindo. Um detalhe importante é a não busca excessiva de atendimento em pronto-socorros, porque a criança está febril e tal. É importante que a gente observe esses sinais quando a criança está sem febre, para que a gente possa entender o quanto que aquele processo está prejudicando a criança. O que nós estamos vendo é um excesso de procura apenas porque a criança está com febre ou porque a criança está tossindo. E aí você chega no pronto-socorro, tem um monte de criança correndo, pulando e tal. Por quê? Porque passada a febre, esse é o estado que ele fica. Então, observem seus filhos sem febre para poder entender que processo ou que gravidade da doença eles estão tendo. Muito bem, o nosso apresentador Bruno quer fazer aqui uma pergunta, tem uma dúvida. Pois não, Bruno, nós estamos te ouvindo, pode falar. Abraço ao doutor Constantino Cartacho, esteve inclusive aqui comigo numa grande entrevista de prestação de serviço. Gostaria de aproveitar a oportunidade com ele, que ele reforçasse da importância da alimentação adequada para a saúde das crianças. Ele, como profissional da área, muitos pais, muitas mães que estão acompanhando agora o nosso programa, e ele na condição de profissional dessa área, que falem sobre a importância da alimentação na fase do início da vida. Muito obrigado pela pergunta, Bruno. Um prazer falar com você. E é preciso que a gente compreenda
que o Brasil e o mundo hoje vivem uma situação paradoxal. Nós temos um aumento nos casos de desnutrição e também temos um aumento nos casos de obesidade. Então nós estamos em dois extremos. O que é importante na alimentação da criança? Primeiro, aleitamento materno. Fundamental aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida da criança e, se possível, prolongado com outros alimentos até o 2º ano. Segunda coisa extremamente importante, alimentação natural. A gente tem visto um processo também, e já identificado em várias pesquisas, que a gente está mudando a alimentação da criança do alimento natural para o alimento ultraprocessado. E isso tem levado a esses casos de obesidade, porque quando você tem acesso à comida, a escolha do alimento adequado tem sido prejudicada. Então, crianças com 6, 8 meses já se está percebendo um aumento no uso de alimentos ultraprocessados. E aí podemos citar os iogurtes, podemos citar as balas, as bolachas e etc. Então é importante que se mantenha um padrão de alimentação natural para essa criança, fruta, verdura, legumes, né? Os grãos, que é isso que vai fazer a educação alimentar dessa criança no futuro. Então o grande cuidado é lembrar que criança não faz feira, criança não vai em supermercado, criança não tem cartão de crédito, criança não tem salário. Então o grande responsável por esse padrão alimentar satisfatório e adequado é a família. Se a família não se conscientiza disso, nós vamos ter problema na alimentação dessa criança. Muito bem, obrigada, doutor, pelos seus esclarecimentos. Ainda falando um pouquinho sobre conscientização, a Secretaria Municipal de Saúde também emitiu um alerta com relação aos cuidados aos pais quando as crianças estão acometidas de alguma doença de síndrome gripal, para evitar ambientes com grande aglomeração de pessoas, que foi o que aconteceu por conta do feriado da Páscoa, e houve realmente muitas crianças em parques, em áreas de lazer, em ambientes com muitas famílias, e por isso a doença acabou se proliferando com mais rapidez. Então, aconteceu de estar com algum sintoma da síndrome gripal, se isolar um pouquinho, usar máscara e se proteger. É com você, Bruno, aos estúdios. Obrigado, Sabrina. Um grande abraço a você, ao doutor Constantino Cartacho, trazendo essas informações para a gente. São 7h37 agora. Deixa eu falar de uma coisa boa.